Estamos aqui recebendo hoje no nosso programa Mary Siqueira, da Santé, que é uma autoridade no assunto de mesa posta. Ela sabe tudo sobre os protocolos e etiqueta de como colocar uma boa mesa e tem a empresa que tem as louças mais lindas e mais elaboradas para todos os eventos no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é a filial da empresa, na verdade a sede é em Belo Horizonte. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história da empresa e conversar um pouco sobre como essa atividade da mesa posta se aplica no formato dos eventos sociais, dos eventos corporativos e também de receber bem em casa. Mary, maravilhoso ter você aqui com a gente, você é uma amiga muito querida, eu admiro muito você como profissional, como mulher, como empreendedora e a gente tem muita afinidade mesmo, né, de empresas, porque eu acho que gastronomia e louça se complementam, mas também tem uma afinidade pessoal, um carinho enorme por você, né? Eu primeiro estou muito grata, eu acho que toda oportunidade da gente falar um pouco sobre a gente, sobre a empresa da gente que acaba sendo um braço nosso, não é verdade? É muito bom. Falar sobre mesa para mim tem muito a ver com isso que a gente tem, a coisa da amizade, do carinho, do amor. É um lugar para que a gente trabalhe o que a gente tem de melhor e a gente ofereça o que a gente tem de melhor, não é mesmo? Eu sou uma apaixonada por isso. E a mesa é o lugar de confraternização, é o lugar de alegria, onde as famílias se reúnem, os amigos, onde acontecem as festas e a comida tem um sabor especial quando acompanhada de uma louça e de uma mesa bem elaborada com itens de qualidade, né? Então, assim, a gente trabalha por alegria, né? Porque a gente gosta do nosso trabalho e também a gente vive esses momentos de alegria com os nossos clientes. E essa história, as pessoas acham que é um trabalho simples, apesar de ser um trabalho que traz muita felicidade, muita realização, é uma história que tem vários desafios no meio do caminho, né? As empresas não nascem empresas, elas nascem às vezes como uma maneira da gente expressar, fazer o que gosta e aos poucos vai se profissionalizando, né? Então vamos falar um pouquinho assim, como nasceu a Santé, como que você se identifica com essa questão da mesa e qual é o diferencial? O diferencial é a qualidade da Santé, a variedade, esse atendimento, mas assim, como é a história da empresa? Eu tenho um caso de amor com a Santé. Quando eu estava me formando, numa época muito difícil na minha vida, eu tive um chefe que trabalhava com decoração e ele falava assim para mim, só tinha uma fornecedora de material para mesa posta em BH, boa, e ele falava assim, essa mulher é muito difícil. Ela é muito difícil de lidar. E eu sempre achei que ela tinha um produto maravilhoso, mas não tinha um atendimento bom. E ela era única. Bom, eu saí desse chefe em BH, isso. Aí eu saí de lá. BH, gente. BH. Vamos resumir que é muito grande. Ninguém fala Rio de Janeiro, né? Fala Rio, então vamos falar BH. Sei que aí eu saí dessa empresa e um belo dia eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E aí meu marido hoje, que era meu namorado na época, falou assim, olha, vou te dar um dinheirinho, e o dinheirinho eram R$600. E falou assim, eu queria que você, pensa alguma coisa para você ir trabalhando e tal. E eu lembrei automaticamente desse chefe. E quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe, que trabalha com costura, ela tem confecção, ela falou assim para mim, filha, eu encontrei uma fábrica de linho e tava tão barato o linho. Aí casaram as ideias. Eu peguei o dinheiro dele, comprei o linho, minha mãe costurou com a ideia e comecei. E começou a fazer os primeiros guardanapos de linho. Isso. Sem nem saber por que estava fazendo. Sem saber. E o mais legal, assim, eu falo que é como se eu vendesse Fusquinha e ela vendesse Ferrari. Ou seja, era uma coisa muito simples. Ela quem? Ela que era essa única moça em BH que fazia. A Ju. Resumo da ópera, 7 anos depois eu comprei todos os ativos dela, trabalhando com atendimento bom e qualidade. Então o segredo da Santé é atendimento bom e qualidade. Eu acho que se a gente não tem isso, a gente chega nem na esquina. É verdade. E não flui. E aí, depois com um acervo gigante, eu já dominava BH nesse setor.
eu comecei a receber muitos e-mails do Rio numa única semana. Eu falei, ué, tem algo errado aqui, né? E fui pesquisar o mercado, falei, não, tá na hora de entrar. E quando vim, eu tenho uma madrinha incrível, que é a Eliana Lipiani. A prima dela entrou em contato com ela e ela foi e viu meu acervo e disparou para alguns decoradores. Daquele dia eu nunca mais pensei em sair do Rio. Realmente ali foi progressivo e eu tenho um carinho por esse mercado e pelas pessoas. Aqui tem uma irmã que é testemunha disso, do tanto que eu amo poder fazer o que a gente tem de melhor e com o melhor que a gente pode fazer, né? E é uma coisa que eu guardo muito no meu coração. Quanto mais carinho e cuidado a gente tem com o nosso cliente, e não é só com o nosso cliente, né? A etiqueta fala muito do savoir-vivre, que é essa coisa de você cuidar do outro num grau máximo, cuidar literalmente como se fosse você. E eu acho que esse é um outro segredo nosso. Quando a gente vê um cliente, a gente não vê um cliente. E isso eu aprendi muito no Rio. Eu vejo um cliente, mas eu vejo um amigo que eu tenho que respeitar muito e tenho que tratá-lo profissionalmente com tudo. Tem um carinho a mais ali envolvido, então o serviço tem que ser melhor ainda. E a gente tem esses serviços, né, que se complementam e muitas vezes essa questão de relacionamento entre fornecedor e profissional e fornecedor amigo, né, essas questões se entrelaçam, porque realmente a gente tem no Rio de Janeiro muitos fornecedores de qualidade e que também a gente vai criando esses laços de amizade. Então é muito bom quando você tem pessoas boas trabalhando junto com você, que tem a mesma qualidade do seu trabalho e que também complementa, né, essa nossa intenção de estar vivendo esse momento de alegria com os clientes e oferecendo as melhores soluções, né, para a festa. Eu acho legal porque a gente tem uma interação de trabalho e isso é uma premissa da etiqueta, que é a coisa da higiene. Então, quando você oferece o seu trabalho, a premissa é que tenha um altíssimo grau de higiene para que a gente tenha um altíssimo grau de apresentação de serviço, né? E com a gente também é assim. Tudo se complementa, tudo, né? Tudo se complementa. A gente consegue oferecer uma mesa perfeita, agradável, que a pessoa quer ficar ali horas, não só satisfeita com o olhar, mas na certeza e na confiança de duas empresas de alto grau de confiabilidade. Isso é muito importante hoje. Com certeza. E na hora de montar a festa, assim, quem que você acha que tem que estar de olho na decoração e na montagem da mesa? É um serviço que é do buffet, né, da parte da gastronomia, ou o decorador que tem essa função de montar a mesa e de estar de olho para ver se está seguindo as regras? O que você acha, assim, em termos de evento? Como que a gente deve dividir essas tarefas? Vamos lá. O decorador, ele tem a noção visual do todo e de mobilidade. Isso é muito importante, mas mais importante que isso é tanto o decorador quanto o cerimonial e o buffet estarem casados, todos sabendo o que vai ser servido, porque uma mesa ela só é bem posta a partir do momento que a gente sabe o que está sendo servido. Então, se não houver essa comunicação entre os três parceiros, alguém vai errar. Né? O buffet tem essa convicção do que vai ser servido e como isso pode ser servido. Então, ele tem uma noção maior de qual é a forma correta de postar a mesa. Eu acredito que essa responsabilidade maior, até para oferecer um melhor serviço, ela vem do buffet. Contudo, se o cerimonial não souber o que vai ser servido, quando o decorador for montar a mesa, que é o que acontece em muitos casos, os talheres vêm deles, o cerimonial também vai ficar perdido. Então, se não houver uma interação dos três... Entre os três não funciona. Profissionais, o buffet tem a parte do cardápio, né, conhecedor do cardápio, o decorador tem a noção de montagem de mesa, mas das peças que a noiva ou o cliente escolheu, mas não sabendo o cardápio, talvez pode montar uma mesa de forma errada, né? E o cerimonial é a pessoa que orquestra isso tudo e que tem a visão geral da festa que vai fazer. É a pessoa que alinhava todos esses serviços e que fica de olho para ver se o que está contratado com o buffet em termos de menu está de acordo com a decoração e com a mesa posta. Eu tenho na cabeça assim, o pessoal da gastronomia informa, o
Se for o staff dele, monta. Se for o staff do decorador, monta. E o cerimonial tem que estar a par de que tudo está montado. Um cria, o outro executa, o outro avalia. Então, ótimo. Então, todo mundo junto, trabalhando para que o evento saia com a melhor qualidade possível. Então, esses 3 profissionais se ajustarem, né, terem essa afinidade para a melhor qualidade do evento, né? E a noiva que escolhe essas peças? Normalmente a noiva dá o aval final. Às vezes o decorador escolhe, mas a noiva dá o aval final. Por isso que é importante, porque a gente pega uma geração dos anos 60 para cá, a gente basicamente foi criada para ir trabalhar. A gente não tem essa noção de mesa posta, de montagem. A grande maioria das pessoas não tem essa noção, né? E principalmente a noiva, que gosta desse toque da decoração. Então, por isso, o cerimonial, o decorador, todos os envolvidos no evento, eles têm que estar falando a mesma língua. Principalmente para apresentar o que vai ser postado na mesa. Então, por a mais noiva que ela escolha, escolhe, mas com a direção, né, com o apoio do decorador para a melhor escolha, né? Isso. Entendi. E aí a gente entra numa questão que é muito perguntada, que sempre causa polêmica nos eventos. Agora no Rio de Janeiro e nas festas mais informais, na serra, na praia, os serviços de menu degustação, que são os mais requisitados hoje em dia para o buffet, que é um serviço todo volante, um coquetel volante com as comidas servidas em mini porções. Essas comidas até ficam estacionadas num ponto fixo, né? Depois num ponto que a pessoa pode repetir ou que na hora que foi servido não aceitou, tem acesso a essa comida ali, mas sempre nos bowls, nos mini pratos, né? Numa mini porção. E a noiva que gosta de um casamento clássico, que quer uma mesa de convidados mais elaborada, uma mesa montada, às vezes fica na dúvida se coloca ou se não coloca o suplá no lugar dos convidados. E é sempre polêmico porque ela pensa na parte decorativa e a gente pensa na função do suplá como um apoio de prato principal, né? Então, como que a gente esclarece isso tanto para os noivos quanto para os decoradores que talvez às vezes ainda não saibam desse uso, para a gente ter um serviço que converse com o cardápio? Quando a gente fala do mini suplá, nada mais é do que um prato de doce, é um prato de sobremesa. Esse mini suplá, quando ele vai para a mesa, ele está indo para um momento. A gente tem graus de formalidade hoje dentro do casamento. Não existe assim, é formal ou não é formal. Existem graus de formalidade. Todo casamento é formal, mas você não pode considerar que todo casamento, um casamento que vai ser celebrado na areia, existe um grau de formalidade. Entende? Então, existem patamares ali hoje de formalidade e a gente precisa acompanhar. A etiqueta acompanha o que a sociedade diz. Está fazendo. Na normalidade, quando a gente fala de padrão social alto, padrão formal alto, desculpa. Quando a gente fala de padrão formal alto, o supply está na mesa e o serviço é um serviço que coadune com essa formalidade. Quando a gente entra com o serviço americano, você não pode falar que é um super grau de formalidade. Não existe isso. Um grau de formalidade. É um self-service, né? Então não precisa nem ter os talheres ali, né? Só o suplá, de repente marcando o lugar, né? Mas para o jantar americano, que a pessoa vai se servir lá no buffet e vai sentar para comer. Isso. Então... Mas a questão do menu degustação, que algumas noivas querem colocar no suplá grande, como se fosse um jantar, mas não vai ser servido o jantar. Mas é aí que eu quero chegar. Hoje, quando a gente entra para o modelo de serviço, onde todos os utensílios têm um caráter moderno, são servidos em bowls, nos utensílios de finger food, taças pequenas. Então, quando a gente entra nesse modelo, a gente sai de um jantar formal. E o que eu falo de jantar formal? É um empratado que vem com a entrada, primeiro, segundo prato, e aí a gente vem com uma sobremesa. Se a gente sai desse padrão, a gente vai ir para um padrão de informalidade maior. Então, o mini suplá, ele serve basicamente para adaptar a esse modelo de serviço muito mais moderno do que um serviço para um jantar formal. São coisas completamente diferentes porque são serviços diferentes.
E quando a gente tem um mini suplá na mesa... estilos de festa também pensados de maneira diferente, né? Normalmente essas festas com o menu degustação são festas mais descontraídas, que nem tem mesa de convidados para todo mundo, né? Na decoração mesmo, a gente já percebe nas plantas de decoração que tem talvez a mesa da família e mais umas outras 2 mesas. E a disposição dos lugares é toda feita em lounges, né? Sofás. Então não tem lugar para a pessoa sentar e comer. O serviço é todo volante. E essa informalidade também a gente tem que transmitir na montagem da mesa, né? É muito natural, mas o que é fato? Se existem esses mini suplás, a noiva quer muito, a noiva não quer deixar a mesa vazia. Ok, a gente pode colocar... Ok, a gente pode colocar considerando essa informalidade. Ele serve para aparador dos utensílios que a gente vai ter do finger food. E do menu degustação. Mas se a gente entra com um jantar, um prato de refeição ali no final do evento, a gente já precisa de um suplá, se e somente se esse prato for servido, esse jantar for servido num prato raso. No prato raso, vai para um suplá convencional. Não tem prato raso, não tem suplá. Não existe ter suplá e servir em bowl, por exemplo. Às vezes tem um jantar que vem num bowlzinho. Exatamente. Não faz sentido. Essa é sempre a questão assim, que a gente tenta esclarecer, né? Porque a nossa função também como fornecedores de serviço de gastronomia é um pouco orientar a pessoa de que esse tipo de serviço não conversa com essa decoração, com essa montagem de mesa, né? E é difícil trocar? Por exemplo, é difícil colocar, alguns pratos são mais difíceis de colocar? Porque algumas pessoas querem muito a festa com um tom de informalidade na comida, mas com a decoração de uma festa que tenha mais um pouco de luxo. De repente, as pessoas veem a mesa posta como um item que vai valorizar a decoração. Então, elas querem valorizar a decoração, mas manter o tom de informalidade de serviço. E algumas vezes a gente, por conta dessa situação, criou até um formato que tem esse menu volante e no final um entratado, uma opção que seria servida no bowl, a gente adapta, faz num prato montado para justificar esse suplá. Sim. E foi a solução que a gente encontrou para atender essas noivas que querem a decoração da mesa posta com o serviço de menu degustação e um entratado. Mas isso tudo a gente vai que a gente falou, né? A gente vai inovando, seguindo a partir de uma regra, né? A gente não vai criando novas coisas da nossa cabeça. Tem uma premissa. Tem uma premissa de que se o suplá é para o prato de jantar, a gente vai criar soluções de usar esse suplá e atender o que a noiva quer. Ou então vai orientar de que não é a melhor maneira de colocar a mesa. Eu acho que é uma função muito legal, porque realmente, assim, historicamente, depois dos anos 60, a gente não foi preparada, né, para um bem receber, para uma prática. Hoje eu tenho mais alunas que me buscam para aprender etiqueta por conta do trabalho, tanto etiqueta profissional quanto etiqueta à mesa, por conta do trabalho, do que para execução em casa. Então essas coisas, a sociedade mostra muito pra gente os caminhos que a gente vai trilhando, né? Então, você já tem esse curso, né, dos protocolos de etiqueta, né, e de mesa posta, que ajuda as pessoas a se orientarem, né, entenderem esse mundo da mesa posta, que a gente realmente, como você falou, a gente não foi educado para isso, porque a gente viveu já numa sociedade se modernizando, esse momento da mesa também, né, nas famílias mesmo, os almoços de família foram ficando cada vez mais informais, foi deixado de lado essa parte da etiqueta, de repente só para eventos mais formais ou com protocolos de receber chefes de estado e pessoas, autoridades, né, não cabia muito assim na realidade da sociedade no dia a dia, mas que hoje em dia as pessoas estão buscando isso de volta e procurando cursos para se especializar. E você também tem um curso
que está com foco nisso, né? Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Né, eu tenho ensinado a algumas pessoas não só a questão da montagem da mesa posta, porque dentro da montagem da mesa posta existe um critério, principalmente para cerimonialistas e para decoradores, eu acho talvez até mais importante, que é a questão da mesa protocolar. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente sempre faz um evento para uma autoridade e as regras mudam completamente. Então eu tenho empenhado em disseminar esse modelo de conhecimento. Eu tenho uma formação muito legal, são 15 anos Fala aí. um pouco dessa formação, gente. Ela é uma pessoa com um currículo que acho que não daria tempo de falar aqui. Tudo o que ela já fez, todos os certificados que ela tem internacionais. Então é importante a gente conhecer essa sua história de formação também. Você falou da história da Santé, como surgiu, como aconteceu, como veio ao Rio, mas como é a sua formação profissional? Eu sou administradora de empresas, me formei logo que abri a Santé, me formei pela PUC de Minas. Depois eu fiz marketing estratégico pela USP. Mais uma afinidade, gente. Foi um presente, eu sempre quis muito estudar na USP e aí eu fiz essa pós lá. E aí queria ir para o mestrado agora, mas eu acho que tem que segurar um pouquinho. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, mas eu percebi que isso era muito bom para a Santé, mas isso não era muito bom para mim. Eu queria algo além. Entendi. A primeira vez que eu fui convidada pelo protocolo, pelo governo do estado de Minas para montar a mesa para governador, eu assustei muito porque eu não sabia nada. Eu vim de uma casa muito simples e eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí foi que me deu o primeiro clique. Fui para São Paulo estudar, achei muito fraco, eu falei, não, eu queria mais, eu sempre quero mais. Acho que quando a gente está disposto a mais, as coisas vão acontecendo, né? E aí fui para Paris estudar e aprendi meio que francês na marra. Porque tinha que aprender a etiqueta e o francês ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, porque eu queria saber a fonte. Eu não queria ser enganada, porque eu via que às vezes eu abria, tipo, o YouTube, tinham 3 informações da mesma coisa. YouTube? Já tinha, não tem tanto tempo assim. É recente, essa formação é recente, é possível, é recente. E aí eu estudando muito e cada vez mais eu estudava e percebia que existia um porquê. Eu não queria só saber onde colocava, eu queria saber o porquê colocava ali. E quem inventou, porque senão qualquer história que eu te contar vira real e é sem fonte, sem origem. Acho que o meio acadêmico me fez entender muito que toda origem tem um autor e a gente tem que ver a relevância desse autor. E aí vim parar no Rio, voltei, fui para Nova York porque eu não entendia muito bem essa questão onde a fonte era europeia, mas os americanos vinham e avacalhavam a mesa inteira. Eu falava, como? Por que eles fazem assim? Aí eu quis estudar e entender e percebi que muitas das minhas colegas americanas não tinham essa resposta. E porque até o serviço americano tem essa coisa mais também despojada, sem muitas regras, né? Exato, aí eu fui me aprofundar mais e aí tem biblioteca envolvida, tem tempos aí assentado estudando. E tem o estudo da história da etiqueta, né? Porque aí foi quando veio vindo todas as explicações. Todas as minhas respostas vieram e eu acho que são as coisas mais curiosas e mais interessantes. Fala uma coisa curiosa, gente, que a gente fez uma viagem para Portugal juntas no ano passado. Foi. E a gente estava numa mesa, tomou a entrada era uma sopa? Exato. Tava um friozinho gostoso. Um lugar lindo, uma quinta, lindo, um frio gostoso. E foi servida uma sopa. E aí a gente tomando sopa normal, como a gente aprende a tomar em casa. E ela ensinou a gente a tomar sopa, gente, e deu a explicação daquele momento, assim, então foi assim, uma parte legal, muito incrível, tem né? muitas, eu acho que a etiqueta tem muitas coisas interessantes quando a gente fala da história. De todas elas, acho que de tudo que eu estudei, o que mais me encanta é a questão do tim-tim.
Porque eu falo todas as vezes... não pode. Mas por que não pode o Tintim? Aí é a história. Quando a gente fala de bater taça com taça, a gente vai lá na Idade Média, onde os reis batiam taça com taça para que os líquidos caíssem de uma taça na outra. Naquela época existia um envenenamento muito grande por conta de cicuta e que ficava nos anéis. As mocinhas tiravam os anéis, caía a cicuta, o rei nem percebia, quando viu ele já tinha sido assassinado. Um assassinato. Era um assassinato. E aí eles inventaram o Tintim no sentido de que as taças batessem com força, porque se uma taça bate devagarzinho, o líquido não vai uma para outra, era com força. Mas por que batia com força? Para poder, se possível, passar aquele líquido para outra taça. Exatamente, porque aí provava uma fidelidade de um para com o outro, uma confiança. E as taças naquela época eram ou de metal pesado ou de madeira. Então era possível bater com muita força uma taça na outra que não tinha problema. Só que hoje a gente traz uma taça de cristal levíssima. Então quando a gente faz o Tintim, aquele barulho, que aí é muito coisa de americano, né? É ter aquela coisa no sentido de celebração, né? Do fogo do negócio, e a gente com esse sangue latino louco, a gente segue a mesma. Achou legal, vamos fazer barulho e vamos bater taça e sem nem saber por quê. Pois é, mas a forma certa do Tintim é a gente levantar a taça, olho no olho, porque a espumante é uma bebida totalmente celebrativa. O champanhe, então, é uma bebida extremamente celebrativa. Ele é realmente para um momento de brinde, é um momento de brinde intencional. Então, se eu vou no seu aniversário, eu vou olhar no seu olho e sorrir para você. E através daquela taça vai falar, olha, estou aqui com você. Estou comemorando esse ano de vida com você, né? Muito sentimento, né? Muito sentimento. Eu acho que isso que a gente precisa, talvez, retomar nas nossas atitudes, na nossa vida, né? Trazer sentimento, né? Verdade para tudo que a gente faz. Não fazer uma coisa mecânica porque todo mundo faz, sem nem entender. Hoje que eu vejo é muito isso. As pessoas repetem comportamento. Repetem sem saber por que estão repetindo. Né? Repetem de repente uma montagem de mesa errada porque aprendeu assim e não procurou estudar para entender como que seria o certo. Então as coisas vão sendo feitas sem ter esse sentimento de fazer o melhor, de fazer com sinceridade, de fazer o que a gente ama, né? Até para ter diferencial na vida, eu acho que a gente tem que aprender a não olhar para o lado e olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, eu tenho a minha tutora que mora na França, ela fala uma coisa linda, ela fala, quando você sabe sua história, você entende a sua história, você sabe exatamente quem você é. Então você se dá valor, você sabe tudo que você passou para chegar a ter uma empresa renomada, a chegar a ser uma mãe de família, eficiente, essas coisas, sabe? Você sabe que a gente tem um fluxo ali daquele rio que vai ininterrupto. A gente confia. E aí não tem concorrência, não tem crise, não tem cliente que escolhe outro fornecedor que vai tirar você desse valor principal, que é a sua história, o seu propósito de vida, o que você faz porque você ama. E aquilo, você faz o que você ama e você ainda ganha dinheiro com aquilo. Então nós somos privilegiados, né, nesse sentido de fazer o que a gente gosta e de ser remunerado, claro, porque a gente vive numa sociedade baseada na economia monetária. Os serviços precisam ser monetizados para poderem ser valorizados, vamos dizer assim. Mas na verdade, se a gente vivesse numa sociedade de obrigados, eu acho que a gente poderia falar que a gente é milionária de obrigados. É bem isso mesmo. É porque a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, e acho que esse que é o diferencial da Santé, o nosso diferencial, e que acho que fica também a mensagem para que todas as pessoas possam realizar suas atividades na vida, independente de profissional, pessoal, na sua casa, como profissionais, como pais, mães, empreendedores, buscando sempre essa sinceridade, essa verdade, porque a gente vive numa sociedade
monetária, mas a gente tem que se posicionar como uma sociedade de obrigados. Vamos fazer coisas que vão gerar alegria para outras pessoas. A gente tem o prazer de trabalhar com comida e, teoricamente, isso já tem uma característica especial de satisfazer essa alegria. A louça, a mesa posta também traz esse encantamento, né, de você ser bem recebido, mas em todas as funções, em toda a sua atividade, essa sinceridade, esse amor é o que vai aparecer mais e é o que faz a vida ser melhor. Exatamente. Né? E ter amiga com a gente junto, né? A gente poder trocar essas informações profissionais e saber que realmente é uma pessoa que a gente pode contar como profissional, como pessoa e que está sempre junto, apoiando esse projeto. Nossa primeira entrevistada, fiz questão de ser uma pessoa muito especial e eu queria compartilhar com vocês esse momento e agradecer muito por você estar aqui, que você é incrível. Obrigada, obrigadão.